Opa, legal, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, hein? Um dia importante ontem na Internacional, né? O técnico Thiago Carpini foi mantido no cargo, mesmo após um início ruim de Campeonato Paulista, né? Com uma vitória apenas e 5 derrotas, a diretoria optou por permanecer com o Thiago Carpini no comando e, além disso, se reuniu com o treinador para discutir um plano a longo prazo. Então a diretoria está satisfeita com o trabalho do Thiago Carpini, mas não com os resultados obtidos até agora do Campeonato Paulista, porque se terminasse a competição hoje, Inter e São Caetano estariam rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. A Inter volta a campo amanhã contra o Ituano às 21 horas, transmissão aqui pelo Rápido no Ar. O técnico Thiago Carpini deve colocar o Jefferson Paulino no gol, no lugar do Rafael Pim, que falhou 2 vezes na derrota para o Santos por 2-1, e o Matheus Alexandre deve voltar à lateral direita, ele que foi expulso contra o Red Bull Bragantino, cumpriu a automática contra o Santos e está à disposição. Na lateral esquerda, o Daniel Vansan pode aparecer no lugar do Rafael Santos. Nem tudo é notícia ruim para a Internacional, né? Ontem à noite, São Bento e São Caetano, 2 rivais assim diretos da Inter contra o rebaixamento. Empate por 1-1 em Sorocaba. A gente achava que o São Bento fosse vencer a partida, abriu o placar com o Alan Dias, e o São Caetano acabou empatando com um gol anotado pelo Daciel. Então foi o 5º empate do São Bento na competição. O time de Sorocaba tem 5 pontos, 2 a mais do que a Inter. O São Caetano, que tem o técnico Paulinho McLaren, chegou ao seu 2º ponto. Então tem apenas 2 pontos. Hoje cairiam Inter com 3, São Caetano com 2. Se a Internacional vencer a equipe do Ituano amanhã, a Inter joga o São Bento para a zona do rebaixamento. Tivemos ontem também em Bragança Paulista boa vitória do Red Bull, 2-0 para cima da Ponte Preta. A Ponte também ameaçada, tem apenas 7 pontos na competição. Red Bull Bragantino voando, né? Abriu o placar com o Pedrinho, marcou seu primeiro gol com a camisa do Bragantino, ele que veio do Oeste, e o segundo gol, um chute do Claudinho, o goleiro da Ponte deu rebote, o Aderlan brigou e o Ítalo acabou marcando o segundo gol, gol da vitória, 2-0. O atacante João Veras da Ponte saiu machucado, preocupa e pode não enfrentar a Inter na próxima segunda-feira. O Red Bull lidera o grupo C, que é o mesmo do Palmeiras, tem 20 pontos. O Verdão aparece em terceiro com 9, o Novo Horizontino é o vice-líder com 11 e o Ituano tem 7 pontos. Lembrando que teremos 2 partidas hoje pelo Paulistão. Às 20 horas o Novo Horizontino recebe o Santo André e, se ganhar, vai para 14 pontos, abre 5 do Palmeiras, que hoje estaria fora das quartas de final do Paulistão. E logo em seguida, 21h30, Ferroviária e Guarani. O Bugre tem apenas 5 pontos ganhos, também correndo risco de rebaixamento. Para a Inter seria bom que a Ferroviária conquistasse a vitória hoje diante do Guarani. Bom, Libertadores da América, nós teremos o Santos em campo hoje, fazendo sua estreia, 19h15 contra o Barcelona de Guayaquil, o time do Equador que entrou direto na fase de grupos. Já o Santos passou pela pré-Libertadores, o primeiro adversário foi o Deportivo Lara. O Santos venceu por 2-1 na Vila e empatou na Venezuela por 1-1, gol do Soteldo cobrando falta. E contra o São Lourenço, o Santos fez 3-1 no Nuevo Gasômetro e em casa, né, entre aspas, porque o jogo foi no Mané Garrincha em Brasília, empate por 2-2 e quase o Santos foi eliminado, hein? O goleiro João Paulo fez 5 defesas difíceis. O técnico Ariel Roland espera que o Santos não passe tanta dificuldade assim contra o Barcelona. Por isso utilizou reservas nos últimos 3 jogos do Paulistão. Empatou sem gols com o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu para a Ponte Preta em Campinas 3-0 e se reabilitou diante da Inter no domingo, graças a 2 falhas do goleiro Rafael Pim. O Santos, com um gol no finalzinho do Bruno Marques, acabou vencendo por 2-1 o Leão na Vila Belmiro e jogava com 10, porque o Guilherme Nunes foi expulso no começo do segundo tempo. Santos e Barcelona, 19h15, Libertadores da América. Este grupo ainda tem o Boca Juniors. Um pouco mais tarde, tem o São Paulo estreando no Peru contra o Sporting Cristal. E detalhe, hein? O Igor Vinícius, lateral direito, vetado, nem viajou para o Peru. Daniel Alves seguirá na lateral direita. O time da casa, o Sporting Cristal, é o atual campeão peruano.
Jogou 4 partidas nesta temporada, ganhou todas, não perde há 21 jogos. São 16 vitórias e 5 empates. A última derrota da equipe do Sporting Cristal foi no dia 3 de outubro do ano passado para o Grau. Então, um adversário dificílimo para o São Paulo hoje. Sporting Cristal e Tricolor do Morumbi na abertura da Libertadores da América. Outros 2 brasileiros jogam hoje. 19h15, o Inter enfrenta a Altitude da Bolívia, vai encarar o Always Red. É um time novato que foi campeão boliviano e que jogou com a Inter aqui um jogo treino em Sorocaba. Depois perdeu para a Portuguesa, contra a Inter empatou. Perdeu para a Portuguesa, perdeu para o Atibaia e hoje estreia na Libertadores contra o Internacional. O Inter que contratou o Tyson, que veio do Shakhtar Donetsk e da Ucrânia, né? E 21h30, o Flamengo encara o Vélez Sarsfield na Argentina. Dos estreantes brasileiros na Libertadores, né? Dos times que fazem a estreia nesta competição, o Flamengo eu acho que vai ter mais trabalho porque encara o Vélez Sarsfield na Argentina e pegar time argentino fora de casa não é moleza não. Bom, a Copa Sul-Americana também começa hoje, né? A fase de grupos e nós teremos 2 brasileiros em campo. 19h15, o Atlético Goianiense, que vai estrear o goleiro Fernando Miguel, ex-Vascão da Gama, o André Luiz, atacante que veio do Corinthians. O Atlético de Goiás recebe o News Old Boys da Argentina em Goiânia. E 21h30, o Alcas do Equador recebe o Atlético do Paraná. O Alcas teve problema com a justiça ontem, invadiram o estádio da equipe, tomaram os bens do Alcas por uma dívida de $1.200.000. Então imagine a situação do Alcas, que recebe o bom time do Atlético Paranaense. Para completar, a gente fala do Corinthians, que inscreveu 39 jogadores na Copa Sul-Americana, e o Jô, que com o gol de domingo contra o Ituano, se tornou o terceiro maior artilheiro do Timão no século XXI, hein? Chegou a 53 gols junto com o atacante Gil. Agora o Dentinho tem 55, Paulo Guerreiro 54 e o Jô com 53 gols. Tem tudo para o Jô ser o maior artilheiro da equipe corintiana no século XXI. O Jô que mudou o número, não é mais 77 e sim camisa 9. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.